Logo após a leitura, nós teremos o último hino. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pai bendito, te agradecemos por essa noite. Esta é uma noite especial. Tua presença está aqui, Senhor. O Senhor nos prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E nós já temos percebido a tua presença nos cânticos, nos hinos especiais, e na palavra já pregada, Pai. Somos indignos de qualquer coisa, mas tua graça está aqui. É debaixo dela que nos apoiamos, é debaixo dela que confiamos que o Senhor continuará nos abençoando. E que cada um nesta noite tome sua porção na mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, a bênção sem medida, para aquele que pode estender a mão de fé e apanhar. Que a palavra pregada produza esse efeito na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a toda a igreja. Amém? Nós vamos ficar de pé para ler as Escrituras. Que por sinal não me pediram as Escrituras, é 1 Coríntios, ou Colossenses capítulo 1, verso 26, né? Não pediram a escritura para mim, mas eu falo agora para os irmãos. Colossenses capítulo 1, verso 26. Estamos felizes de estar aqui, na companhia de cada irmão, agradecemos a confiança do pastor Machado, e eu estou particularmente feliz porque o irmão Israel quase pregou o que eu vou pregar, né? Eu fiquei muito feliz, eu pensei, então só falta ele pregar o que eu vou pregar daqui a pouco, porque é a mesma mensagem que eu quero pregar nessa noite também. E eu fiquei muito feliz. O pastor Machado sabe que hoje de manhã eu falei sobre essa mensagem, né? E eu não conversei com o irmão Israel, nem o senhor, então foi Jesus. Ele está aqui. Amém? É linha. É. Agora eu não posso gritar como ele, porque eu perco a garganta em 5 minutos. Eu perco a garganta. Eu queria ter a garganta como a do senhor, como a dele, né? Mas não tenho. Eu já notei que é prejuízo se eu tentar caminhar nessa linha, né? Então eu vou com calma. Vamos fazer dentro do nosso padrão. Amém? Amém. Vamos ler a Escritura. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Pai bendito, acrescenta bênçãos à leitura desta maravilhosa palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ouvir o hino? Podeis assentar.
clamas, filho, e ouvi teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem contar com sono. Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensa assim: por certo, Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei em meus braços quando estava cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, teu Pai, seu amigo. Lembre-se quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você, e hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Amém, amém. Amém. Deus continue abençoando a irmã Francisca, não é? Muito bem, preciosos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Nós estamos aqui com uma escritura, Colossenses, capítulo 1, verso 26, que foi usada pelo profeta de Deus para pregar esta mensagem: Cristo,
é o mistério de Deus revelado. Para quem não sabe, a palavra mistério significa objeto de fé inacessível à razão. Então, o mistério é algo apresentado ao homem, à mulher, ao povo, que é inacessível à razão. Não há como você conhecer isso pela razão, pelo entendimento, pelo intelecto. E a palavra revelação significa mostrar o que estava oculto. Então, quando a Escritura diz que Cristo é o mistério de Deus, era um ponto de fé inacessível à razão, impossível conhecê-lo pela razão. Mas é possível conhecê-lo pela revelação. Agora, nesta mensagem do profeta de Deus Cristo, é o mistério de Deus revelado, ele nos mostra que esse mistério de Deus, Cristo revelado a nós, se apresenta em 3 propósitos, 3 objetivos. Deus tem 3 objetivos conosco. O primeiro deles, revelar Deus em Cristo. O segundo deles, revelar Cristo na igreja. E o terceiro deles é revelar esta igreja em um reino restaurado. Porém, veja, meus irmãos, tudo isso é mistério. Foi mistério. Mas Deus nos enviou uma mensagem. Deus nos enviou um mensageiro. Deus nos trouxe uma palavra reveladora. Agora veja bem, a primeira grande verdade revelada sobre o Senhor Jesus Cristo para nós é que Deus estava em Cristo. Mas Deus estava em Cristo em que grau? A Escritura diz, em plenitude. Colossenses 2:9. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E por que razão Deus estava em Cristo? Para cumprir o propósito de redimir o homem. Quando seu filho caiu no jardim do Éden, Adão e Eva, a eles lhes foi dada a palavra de Deus. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus pela razão, trocaram a palavra de Deus pelo arrazoamento. E então Eva caiu, a humanidade caiu. Sobre ela veio a morte, a miséria, o sofrimento. Porque deixaram de lado a palavra de Deus e tomaram para si razões, intelecto, conhecimento humano. Então, quando o homem caiu, pesava sobre ele a sentença de Deus: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3. Deus tinha que cumprir sua sentença. Mas a sua sentença teria que cair sobre o seu próprio filho. Agora o pai tinha que cumprir sua palavra, mas a sua palavra significava a morte do próprio filho. Então esse Deus eterno, 1 Timóteo 1,17, o Deus imortal, invisível, Jeremias 23, verso 24, ele enche os céus e a terra. Esse Deus no Velho Testamento, imortal, invisível, que enche os céus e a terra, ele não tinha um corpo no qual se revelar. Ele enche os céus e a terra. São João 4, 24, Deus é Espírito.
E como ele poderia redimir o seu filho caído na condição de espírito? Ele não poderia fazer isso. Mas esse Deus eterno, imortal, invisível, que enche os céus e a terra, criou um corpo de carne no ventre de Maria, e nesse corpo ele habitou em plenitude. E para que ele habitou em plenitude? Para morrer na cruz e redimir o seu filho caído. Agora as Escrituras comprovam isso. Eu não sei se tem algum visitante aqui esta noite. Algum visitante? Tem alguém nos visitando essa noite? Por favor, levante sua mão, dê um sinal com a mão. Nós só queremos cumprimentá-lo. Todo mundo de casa hoje, não é? Deus os abençoe. Mas veja bem, então é necessário, talvez, essa gravação aí, essa transmissão chegue a algum trinitariano que está nos ouvindo. Tire da sua cabeça a ideia de que Deus são três pessoas distintas. Isso não se enquadra com as Escrituras. Mas a Bíblia mostra que Deus se revelou em Cristo. O plano de redenção de Deus, do homem, do seu filho caído, começou em primeiro lugar, por Deus se revelar em Cristo. Se revelar em plenitude. Por isso as Escrituras afirmam, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então São João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, verso 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. São João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Segundo aos Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso, você não pode ver Deus fora de Cristo. São João 10,30, eu e o Pai somos um. A teologia diz são dois, mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Deus estava em Cristo. E em que grau ele estava em Cristo? Em plenitude. Plenitude quer dizer totalidade. Tudo que era Deus se comprimiu num corpo chamado Jesus. Agora veja bem, irmãos. Isso é tanto verdade. Você não pode ver Deus fora de Cristo, que o profeta de Deus chegou a fazer esta afirmação. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. O Jeová do Velho Testamento, ele não tinha um nome a ser conhecido. Ele foi chamado Jeová, Senhor, Jeová Rafa, Jeová curador, Jeová Jiré, Deus proverá, Jeová Nissi, Jeová bandeira. Há 7 nomes redentores que manifestavam qualidades desse Deus. Ele é salvador, ele é curador, ele é libertador. Então ele se manifestava como o Senhor libertador, o Senhor curador, o Senhor salvador. Mas ele não tinha ainda um nome. Mas quando Deus se revelou em Cristo, em Jesus Cristo, este é o nome de Deus. Agora, veja bem. Eu estava em Chapadinha, onde moro, e um rapaz me fez uma pergunta interessante. Ele me perguntou, pastor, e quando Jesus orava, ele orava a quem? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Quando Jesus orava, ele orava a quem?
Eu disse, orava ao Pai que estava nele. Não, não pode. Ele orava ao Pai que estava lá no céu. Então eu disse, você crê nas Escrituras, meu amigo? Creio. Ah, muito bem. Então vamos lá. São João 10, 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que saibais que o Pai está em mim e eu nele. Onde é que estava o Pai? Estava nele. São João 14, versículo 10. Não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Onde é que estava o Pai? Segundo aos Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Onde é que estava o Pai? Estava nele. Mas se você ainda quer uma escritura, São João 14, 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. São João 14, 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Deus estava em Cristo, em plenitude, e em plenitude ele veio à terra, cumpriu o ministério de 3 anos e meio, e para consumar a sua obra redentora, ele morreu na cruz. E quando nós afirmamos isso, é necessário dizer, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Deus estava em Cristo, em plenitude, morando naquele corpo, para cumprir o seu plano de redenção do homem, para cumprir o seu plano, a sua palavra exigia morte. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Esse Deus eterno que era juiz, tinha que cumprir sua palavra sobre seu filho. Mas o que ele fez? Ele saiu da sua condição de juiz, saiu da sua condição de rei, de legislador, e se tornou cordeiro, se tornou ovelha, para pagar o preço da sua sentença. Muito bem. E esse mesmo rapaz me fez outra pergunta. E em Apocalipse 5? A Bíblia diz que o cordeiro tomou o livro da mão do que estava no trono, não é, pastor? O cordeiro não é Jesus? Quem estava no trono era Deus? Então, são 2 pessoas, não são? Eu disse, errais por não conhecer as Escrituras. João não viu Jesus. Não. O que ele viu? Ele viu um cordeiro sangrento com 7 olhos e 7 chifres. Jesus tem 7 olhos? Jesus tem 7 chifres? Então João não viu Jesus. Ele viu um cordeiro. Porque ali estava o plano de redenção de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a vida eterna, separaram-se de Deus, e havia uma sentença sobre eles. E João, o divino, quando viu aquilo no Apocalipse, ele viu lá aquele quadro do Éden. Ele chorava porque não havia ninguém digno. Ninguém era digno, nenhum anjo era digno, nenhum homem, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém era digno. E João chorava, porque se ninguém era digno, se o livro da redenção não fosse aberto, não haveria vida eterna para ninguém. Mas a voz diz, não chore, João, o leão venceu, ele abrirá o livro. E quando João olhou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro sangrento, um cordeiro imolado. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e cumpriu sua palavra. Agora veja bem, meus irmãos, o segundo propósito de Deus é Cristo na igreja. Esse propósito de Deus, ele se cumpriu em Atos capítulo 2. Cristo na igreja.
Cristo em um povo, Cristo em 120, ali no começo, no cenáculo, caiu o Espírito Santo sobre 120. Pedro se levantou para pregar a palavra de Deus. Aqueles homens estavam há poucos dias atrás com medo, estavam medrosos, eles estavam assustados. O seu pastor Cristo foi crucificado, a lei romana caçando os cristãos, e eles acanhados e com medo. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, para contar uma experiência que tive, pela segunda vez essa semana passada. O profeta diz que a pior arma que Deus pode colocar num homem, numa mulher, é o medo. É o medo. E eu digo a vocês, nesta noite, meu filho, o segundo, Pedro William, teve uma infecção na perna, na terça-feira à noite, caiu de uma cadeira, uma bactéria se alojou na sua coxa, e ficou inchado, e esse menino com febre, e nós marcamos uma reunião de Santa Ceia para sexta-feira, e se agravou. Eu orei por ele na terça, na quarta se agravou, na quinta ele chegou com febre terrível, e naquele instante a minha esposa chegou até a dizer, vamos logo para Teresina, suspende isso aí, suspende essa Santa Ceia, vamos para Teresina, quando voltar você ministra. Eu falei, não, por um momento eu até pensei nisso, mas depois ela concordou comigo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Eu disse, não, já está marcado a Santa Ceia, vamos ministrar, se é sábado, nós vamos para Teresina. Mas quando foi quinta-feira, meu irmão, a perna dele se agravou tanto, e se agravou, e ele ficou com dor, e aquela febre alta. E então o diabo começou a rondar. Ele sempre tenta introduzir nas pessoas o medo. E o profeta diz que o medo é a pior arma que Satanás pode colocar na vida de um homem e de uma mulher. Porque ele perde a fé completamente. E o quadro se agravou, mas nós mantemos firme. E eu disse, meu filho está nas mãos do Senhor. Orei, ungi com óleo e esperei, porque eu tenho certeza que tudo está nas mãos do Senhor. Amém? Nós temos que crer assim. Mas quando a gente veio para cá, irmão, na sexta-feira à noite, já foi dito lá pelo médico qual era o problema, e a gente veio para Teresina, ele foi imediatamente internado. E eu confesso aos irmãos que a coisa se agravou tanto em febre, aquela infecção, que o diabo começou a rondar com uma história na minha mente, que meu filho ia morrer. E eu fiquei 2 dias com essa luta. E você vê como é que é as coisas. No noticiário morreu o netinho do Lula, né? Morreu uma criança acolá, e morreu outra criança acolá. E o diabo tentando colocar na minha mente isso, de que meu filho ia morrer. Mas irmãos, eu tenho um ditado que eu sempre digo lá em Chapadinha: guarde sua fé, porque haverá necessidade dela, essa fé que vai te guardar. Na hora do aperto, da necessidade, é essa fé que vai te guardar. Amém? E eu estava orando ali, e o diabo andando, tentando colocar medo na minha vida, mas desceu a revelação e diz: olha, Satanás, o meu filho está nas mãos do Senhor. Eu entrego eles todos os dias a Deus. Seja qual for o resultado desse processo, é a vontade de Deus. E eu jamais vou aceitar isso, que Satanás coloque medo em minha vida. Você não deve aceitar isso. E eu disse: Satanás, se o meu filho partir, eu vou cantando, levando ele para o cemitério, eu vou cantando na frente e louvando a Deus, porque se é a vontade de Deus, nós temos que ficar firmes em nossa fé. Agora pense você por um segundo, porque às vezes nós encontramos crentes que alegam ter fé, e ao menor sinal de uma doença, o diabo semeia no coração deles o medo, e eles ficam desmoronados, ficam completamente perdidos, ficam completamente tontos,
E é isso que Satanás fez com Pedro. Jesus disse: Pedro, eu orei por ti, porque Satanás vai cirandar com você, Pedro. Cirandar, vai te jogar de lá para cá, você vai balançar muito, mas quando te converteres, Pedro, confirma a teus irmãos. Então, irmãos, eu lhe digo, guarde sua fé, porque haverá necessidade, e nessa necessidade, sua fé é quem vai te guardar. Amém? E meu filho está ali com saúde. Amém? Está bem ali atrás, louvando a Deus. Foi para a cirurgia cantando: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para nós. Amém? Vamos fechar esse parênteses aí. Cristo na igreja. Cristo na igreja é revelação de Deus. Ele vivendo em nós. Agora veja bem. Cristo morou naquela igreja, caiu naquela igreja pentecostal. Mas aquela igreja pentecostal, eu fico impressionado hoje. Porque hoje nós temos 53 mil diferentes tipos de denominação, credos e dogmas. Mas começou em Atos capítulo 2, com Cristo na igreja. Foi Cristo na igreja. Foi Cristo no povo. Mas aquele povo trocou, no concílio de Nicéia, eles trocaram a fé original por dogmas e credos. Eles trocaram a fé original pelo nicolaísmo, pelo sistema denominacional. Então foi aquilo que o irmão Israel pregou aqui. Você não pode conhecer a Cristo pela razão, pelo intelecto. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia, folha por folha, o livro. Há homens que conseguiram ler a Bíblia 250 vezes, que participaram de programas de perguntas bíblicas e acertaram 100% das questões. Qualquer pergunta bíblica que fizesse, ele sabia dizer o que era e onde estava escrito. Perguntaram onde é que estava canivete na Bíblia, ele falou. Perguntaram qual era o maior versículo da Bíblia, ele acertou. Perguntaram qual era o menor, ele acertou. Mas se perguntar para ele como é que é o batismo nas águas, ele falou que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós sabemos, Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não sabia o batismo original, praticado pelos apóstolos. Então uma pessoa pode, um teólogo bem instruído, pode conhecer essa Bíblia capa por capa. Então ele conhece o papel, conhece o texto, mas não conhece o contexto. Ele não se pode conhecer essa Bíblia apenas no papel. Temos que conhecê-la por revelação. E revelação é Jesus abrindo os teus olhos para compreender as Escrituras. É isso que tem que acontecer. Paulo não conheceu a Cristo na carne, Pedro conheceu. Mas Pedro não teve a completa revelação de Deus, até que ele chegou ao Pentecostes. Eles estavam com medo naquele salão, mas quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eles saíram daquele cenáculo, pregando a Jesus Cristo. E em Atos 2 a Bíblia diz que Pedro, aproximadamente num sermão de 15 minutos, ele terminava dizendo: saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e o Espírito Santo caiu sobre eles, sobre quase 3.000 almas, e elas foram batizadas como você foi, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esta igreja, que começou em Atos 2,38, quando chegou depois da morte dos apóstolos, quando chegou no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo,
ela trocou a revelação da palavra pela interpretação, pela teologia. E quando ela fez isso, ela morreu. Ela morreu. Porque interpretação é conhecer apenas a Bíblia como letras, como palavras. Isso é interpretação. Você não pode conhecer a Cristo por interpretação. Você só pode conhecê-lo por revelação. Ele é o mistério de Deus revelado. Porém, irmãos, esta igreja tentou se levantar. Deus levantou a Lutero, que pregou o justo viverá pela fé, rompeu com o sistema romano. Deus levantou a Wesley, que pregou a santificação. Deus levantou os pentecostais, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e eles começaram a se levantar, receberam luz. Mas imediatamente, quando trocaram a revelação de Deus por credos e dogmas, por denominações, nós temos hoje mais de 50 mil diferentes denominações. Mais de 50 mil diferentes credos e dogmas. Mais de 50 mil diferentes igrejas espalhadas. E o evangelho, me desculpe, irmãos, mas o evangelho hoje, ele se tornou objeto de mercado. Estão vendendo novamente salvação. Estão fazendo o evangelho meio de ganho financeiro. Estão cada vez mais vendendo, fazendo propaganda de cura divina para arrecadar dinheiro, mandando as pessoas entregar seu carro, sua casa para a igreja e trazer dinheiro. O evangelho hoje está deteriorado no meio do povo, nós sabemos disso. Mas a Bíblia nos prometeu, como o profeta diz aqui na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, que há um reino restaurado. A Bíblia nos profeta diz aqui na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 76. Então veja, então assim ele pôde expressar a supremacia. Ele tem ao homem e à pessoa que não conhece nada mais que a Cristo. Entende o que eu quero dizer? Bem, esse é o segundo ponto. Primeiro foi que Deus queria expressar-se completamente, e isso foi Cristo. Em segundo lugar, é o ter a preeminência disto em sua igreja, a qual é seu corpo ou noiva, pelo qual podia ter a preeminência e por meio dela expressar-se. E ele fez isso no livro de Atos. Mas no 77 ele diz, agora em terceiro lugar, temos a restauração do reino de sua devida posição, o qual caiu pelo pecado do primeiro Adão. Deus quer restaurá-lo como foi quando ele passeava no horto na brisa do dia e falava com eles em perfeito companheirismo. Deus quer restaurar o reino, mas esse reino começa com um povo restaurado. Parágrafo 150 da mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele diz aqui, e essa é a única maneira como você a conhecerá hoje em dia. A única maneira de conhecer a Cristo é por revelação. É a única maneira pela qual você receberá a tríplice revelação de Deus, pelo Espírito Santo. E a única maneira de ser assim é que você haja sido predestinado para vê-lo. Se não és predestinado, nunca o verás. Se você não é predestinado para vê-lo, nunca o verá, porque essa luz pode aparecer-lhe. Porém você criticará dela e a explicará por algum arrazoamento intelectual. A luz bateu, a luz veio sobre eles, mas eles a rejeitam, dando a elas uma explicação carnal. O profeta diz que enquanto os rabinos cantavam lá no templo, Deus meu, por que me desamparaste, Salmo 22, Jesus estava lá na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste, cumprindo essa escritura. Mas eles estavam olhando para ele,
e não puderam recebê-lo. Porém o profeta diz: porém, mesmo quando o mesmo Deus manifestando-se, vindicando-se, vê você, se não é para você ver, nunca o verás. Deus não disse: tomarei a este aqui, a este não. Mas é que ele conhece tudo. E assim predestinou, porque ele é infinito e conhece tudo. Ele já conhece o fim desde o princípio, ele é Deus. Se não pudesse fazer isso, então não seria Deus, ele é infinito. Ele é Deus, ele conhece todas as coisas. E ele predestinou uma noiva. Essa noiva tomará a sua palavra. E ele diz aqui: ela é predestinada para não cair. Amém. Perguntaram ao profeta, no parágrafo, vou dizer aqui, 177, disseram a ele: outro dia, falando com um homem que me perguntou: bom, e a qual denominação pertence você? Lhe respondi: a nenhuma. Assombrado me perguntou de novo: como? Disse: não pertenço a nenhuma, mas pertenço a um reino. Então perguntou: e como pode alguém unir-se a isso? Como é que eu entro nesse reino aí? Lhe disse: não é assunto de unir-se a isto, mas temos que nascer no reino. E qual é esse reino? Lhe disse: é o corpo místico de Jesus Cristo. Por um só Espírito somos batizados nesse corpo, nascidos de seu Espírito, e assim pertencemos a um reino. Nossas vidas não são americanas, alemãs ou de nenhum outro país, mas agora somos cristãos. Estamos bem fundados e caminhamos no Espírito e somos escravos do amor. Todas as coisas do mundo e nossos direitos no mundo os temos vendido para comprar a pérola de grande valor. E deixamos que o Espírito Santo se manifeste. Assim é a verdadeira igreja de Deus. Assim é como seremos se nos rendemos e servimos a Deus por meio de sua palavra. Então este reino é formado da palavra, este povo é formado da palavra. 174, agora ele santificou uma igreja com o seu Espírito e seu sangue, para que pudesse revelar toda a promessa para este último dia. Agora, é fácil voltar e recolher o que os demais hajam deixado. E nestes últimos dias, por seu Espírito Santo, revelar todos os mistérios dos 7 selos. Ele está se expressando, esse é seu propósito, por isso morreu. Essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro se expressou em Cristo, logo se expressou na igreja. E é o mesmo porque Cristo é a palavra. Agora a igreja chega a ser a palavra. Então, irmão, nós estamos nessa terceira etapa. Um reino restaurado. Um povo restaurado pela palavra. Uma noiva igreja na qual Deus se manifestará nela em plenitude. E ela terá o poder criador de Deus. Nós estamos nesse reino restaurado. Você não entra nesse reino por colocar o nome em um livro, por apertar a mão do pastor. Você entra nesse reino pelo Espírito Santo. Você tem que ser predestinado por Deus para isso. Então o profeta diz: agora a igreja chega a ser a palavra, quando permite que esta se expresse através dela. Porém, quando aceita uma denominação híbrida, como pode então a palavra expressar-se por meio dela?
mas faz terra e produz um curto-circuito e funde o fusível. Porém, quando a corrente flui livremente, a palavra de Deus, e se expressa, então, as obras que eu faço, também vós as fareis. E nos últimos dias, chegará a suceder isto: eis que vos envio o profeta Elias, o qual converterá o coração dos filhos à fé dos pais. E neste tempo será quando poderá expressar-se na plenitude de sua deidade, através de sua igreja. Isso aqui é que é o reino restaurado, irmãos. É ele se manifestar em plenitude através da mensagem de um profeta restaurador. Mateus 17:11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então o profeta diz, estamos nessa etapa, um reino restaurado. E nesse tempo, será quando poderá expressar-se na plenitude de sua deidade, através de sua igreja. E assim ter a preeminência nesta igreja. Oh, irmão, que coisa! Foi o homem ungido, Cristo. Primeira etapa, primeiro propósito. Mas agora é o povo ungido. Segunda etapa. E tudo isto é para produzir a noiva ungida. Então esta mensagem de Malaquias 4, verso 6, de Mateus 17:11 e de Apocalipse 10:7 é para uma noiva ungida. Essa mensagem, irmãos, ela não é para o sistema denominacional morto que rejeitou a palavra. Não. Esta mensagem do profeta é para preparar uma noiva ungida, revelada e predestinada por Deus para o arrebatamento. Então o profeta diz, mas agora, e tudo isto é para produzir a noiva ungida e o noivo. E estes com que são ungidos? Aceitando o que rejeitaram Adão e Eva, voltando assim com a unção da palavra, porque ele mesmo disse, minha palavra é espírito, são ungidos com a palavra. Ele agora volta com o que Eva rejeitou, e nós o aceitamos. Vê você como essa condição híbrida é igual a como sucedeu com Eva. Estamos terminando aqui. E ele disse a Eva, não faças isto nem aquilo, porém isto aqui podes fazê-lo. Depois lhe chegou Satanás e lhe disse, olha, bem sabes. E ela deu meia volta e o escutou. Porém a Eva dos últimos dias não fará isso, porque está predestinada para não fazê-lo. Ela não o fará. Deus sabe que assim será, porque Ele tem dito que sua igreja estará presente, sem mancha, nem ruga. Ela estará ali, em seu resplendor, porque é sua palavra manifestada. Ela será um sinal, ou um exemplo para o mundo, será algo que o mundo poderá ver e dizer, essa é uma fanática, é uma prima segunda, não pertence a nosso grupo, e isso está bem, porque ela pertence a este grupo de cá de cima, amém? Aleluia, vamos orar. Pai Celestial, nós estamos aguardando pela plenitude dessa terceira etapa. Nós somos desse reino restaurado, Senhor.
Nós somos esta noiva, revelada, predestinada para não cair, porque ela recebeu a mensagem restauradora. A mensagem restauradora. E ela não é mais uma igreja somente, ela é uma noiva restaurada. Um povo restaurado, um reino restaurado. E um dia esta noiva receberá o tremendo batismo da palavra falada. E ela será Jesus Cristo aqui na terra, realizando os mesmos sinais. E então virá o arrebatamento, e nós estaremos naquele reino restaurado completamente. O milênio que virá. Pai bendito, eu creio, Senhor, que nesta noite nossos corações estão prontos para crer mais nesta palavra. Nós estamos prontos para receber mais desta palavra. A noiva deseja a palavra. Ela quer chegar a ser uma com Cristo. Ela quer chegar a ser completamente a palavra. Que a nossa fé se eleve nesta noite. Que a nossa fé se eleve nesta noite. Porque estamos agora em um reino. Nós temos um rei sobre nós. É o Senhor Jesus Cristo. Esta noiva ungida recebeu uma mensagem revelada. Ela é aquela que pode receber a palavra completa, porque ela foi predestinada por Deus para não cair. E agora, Senhor, nós queremos mais e mais desta palavra, desta mensagem em nossas vidas. Prepara os nossos corações, enche-nos do Espírito Santo e graças, Senhor. Abençoa esta igreja, o pastor, os diáconos, cooperadores, que essa palavra os guie, os guarde, os sustente e lhes dê a vitória sobre todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém.